Desculpa aí a pressão, mas minha vida está presa aí para ver se um dia me seguro, guardando as recordações das festas onde eu andei, andando pelos sertões dos amigos, está de cheio. Então, muito bem. Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês agora do que nós estamos vivendo aqui no Paraná, né? Para mais um pouquinho só de luz, pastor. Agora não precisa nem escrever nada por enquanto. Pastor Rodrigo, não pode apagar um pouquinho mais essa luz? Eu sei que não é luz. Aí, tá bom. Essa luz aqui não apaga, né? Porque é uma luz. Eles não conhecem. Também não assim não, né? Tá. Tudo bem. Tá bom aí. Elias, vai lá. Não, Elias. Tá bom, Elias, vai lá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, daqui a pouco a gente já entrar. De novo? Até enquanto eu já pressionando. Glória a Deus. Tem jeito, não tem? Então tá, vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho do site da nossa igreja e eu vou explicar para vocês. Como eu falei para vocês sobre hoje eu vou falar um pouco dessa igreja que vive em 4 estações e eu quero que vocês entendam o seguinte: esse projeto ele não é mais um programa da igreja. Na verdade é a extensão de tudo que já está acontecendo na igreja. Qual é o grande desafio de uma igreja? É ela fazer com que a comunidade esteja focada. Nossa igreja, irmãos, eu falo igreja evangélica, igreja presbiteriana, elas têm muitas ações e muitos tentáculos de ações. Departamento de homens, departamento de criança, departamento de adultos, nós temos várias coisas. Mas me parece que a gente faz um monte de coisa na igreja, com várias ações dentro da igreja, mas que na verdade a gente não tem um foco, a gente não tem um só alvo. Então o ministério faz uma coisa, o outro ministério faz outra coisa, e às vezes aquilo que estão fazendo não tem em essência o mesmo objetivo. Esse é um grande desafio. E aí a igreja perde muito a sua energia nisso. Ontem eu estava dando exemplo de um ministério. Além dos ministérios da igreja muitas vezes não caminharem com o mesmo alvo, ainda competem entre si. Não é? Um quer ser melhor do que o outro. E às vezes isso não é intencional, mas acontece. Isso acontece pelo fato da igreja não ter uma organização, uma ação sistematizada. Quando eu sonhei com uma igreja vivendo as 4 estações, eu pensei numa comunidade que vivenciasse aquilo que toda igreja já experimenta. Toda igreja experimenta. Toda igreja sonha com evangelização, toda igreja sonha com discipulado, toda igreja sonha com comunidade, vida no povo, toda igreja sonha em dar o seu melhor para Deus e fazer diferença na sociedade. Toda igreja já faz isso, de certa maneira. Ou seja, baixa intensidade, média intensidade, alta intensidade, ela sempre trabalha com esses ideais. Está no ideário da igreja isso. Mas tem um problema.
Às vezes tudo isso está sem uma sistematização, sem uma sinergia de ações. Então, o Ministério Infantil, o Ministério de Adultos, o Ministério de Homens, as células, todas elas precisam ter um só objetivo na igreja. Quando ela tem vários objetivos, ela começa a perder força, ânimo, coragem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o brasileiro não gosta de nada a longo prazo. Se você falar assim, nós vamos esse ano fazer algo, quando chega na metade do ano ele já esqueceu o que se propôs até o final do ano. Nós temos um problema de começar as coisas e não terminar as coisas que nós começamos. E isso gera descrédito da igreja. Pastor, ministérios se propõem a algo e não completam aquilo que se propõe durante o ano. Outra coisa, as pessoas da igreja não sabem qual é a missão da igreja, qual é a missão dela, o que ela vai fazer. Não existe uma linguagem que todo mundo fale a mesma coisa, obviamente respeitando as criatividades e as ações específicas de cada ministério da igreja. Então, a palavra-chave para nós é foco. A igreja tem que estar focada. E tudo que acontece na igreja é preciso que ela esteja focada em realizar. Quando eu pensei na igreja, pensando a nível de 4 estações, eu pensei exatamente no período do ano. É lógico que a gente sabe que de janeiro a aproximadamente abril, não é? Vamos colocar fevereiro, abril, é um verãozão mesmo ainda. Nós estamos vivendo um tempo de verão, um tempo de todo mundo estar animado, todo mundo fortalecido, todo mundo volta de férias, todo mundo está com força, com ânimo, com esperança e tudo mais. Esse período para nós é um período que a gente chama de período de plantio. Se você olhar para a agricultura, é tempo onde as pessoas aram a terra, colocam calcário, fazem adubação, fazem toda a parte de aragem mesmo para plantar. É o período mais difícil que existe, porque exige muito trabalho, empenho, força, ânimo, coragem. Mas é o tempo que as pessoas estão com mais força para fazer isso. Se você pensar nessa estação de semear e de arar isso, lá em novembro está todo mundo arrebentado, ninguém mais quer nada com isso, porque está todo mundo cansado fisicamente e mentalmente. Então nós pensamos num plantio, num período de fevereiro a abril, pensando nisso. Muito bem, agora nós temos que cuidar desta plântula, desse broto que nasceu depois que nós plantarmos. E para que isso aconteça tem que ter uma outra estação, que se chama estação da condução. É um termo técnico que é usado em vários tipos de tecnologia, tipos de ciência, mas o fato é o quê? É conduzir bem aquilo que você plantou. Essa ideia é a ideia de nutrir. É tempo de preparar, então é uma melhor adubação, regar, cuidar, fazer com que essa planta cresça forte para que ela possa um dia dar um bom fruto. Então isso vai começar ontem na nossa igreja. Começa de maio até o mês de julho. Então durante 3 meses nós vamos cuidar das pessoas. Cuidar dos novos convertidos e cuidar dos que precisam ser cuidados dentro da igreja também. Então não é só um cuidado para aqueles que tomaram São Jesus, aqueles que já têm Jesus também. E esse processo de cuidar vem através de quê? De ações, de ministrações, trabalhando o caráter do cristão. Se no primeiro trimestre é proclamação mesmo, o segundo é cuidado, é edificar as pessoas, é trabalhar o caráter do cristão. Então durante 3 dias nós vamos ver isso. Terminou esse período, nós entramos no terceiro período, que é o período chamado estação da colheita. Se no primeiro é tempo de proclamar, se no segundo é tempo de discipular, no terceiro é tempo de vivenciar. Aí nós vamos trabalhar a comunidade, igreja. Então tudo envolve família, relacionamento. Todas as iniciações é voltado para o lar, para a família, para os relacionamentos entre homem,
com a sua esposa, marido e esposa, filho, pais e filhos. A iniciação só para homens, a iniciação só para mulheres, só para jovens. Então, tudo se interage nessa relação, trabalhando a vida do cristão na sociedade. E, finalmente, vem a quarta estação, que é a estação das primícias. Dê o seu melhor para Deus. Então, é um período de celebração, de agradecimento, onde nós temos as conferências de adoração, onde nós temos um povo que vai fazer diferença na cidade. Então, onde nós temos um tempo de consagrar, aí é tempo de nós entregarmos o melhor para Deus. Então, irmãos, nós, como comunidade, vamos vivenciar todas essas estações desta maneira. Tá? Então, para isso, Deus me deu a graça de escrever em 7 meses esse primeiro material aqui, que é o mais. Esse material aqui. E depois eu mostro para vocês aí quem não tem. Esse aqui chama-se Guia do Líder. Todos os líderes da nossa igreja, líderes de células, supervisores de área, distrito, líderes de departamentos, líderes de ministérios, todos eles foram treinados com esse material para viver isso dentro da igreja. Então nós entregamos para cada um deles. Isso aqui foi editado e cada membro líder da nossa igreja tem esse material aqui. Então eles acompanham todo o processo do que está acontecendo na nossa igreja. E todos os membros das células representados em família vão receber também esses fascículos aqui, que na verdade é a reprodução desse material mais a agenda de tudo que acontece na igreja por trimestre. Então, nós entregamos no mês de janeiro para todos os membros da igreja esse fascículo aqui. Por família, não dá para entregar um para cada um, não dá. Mas se tiver adolescente que não tem família na igreja, ele recebe. Se tiver jovem que não tem família na igreja, ele recebe. Mas se tem família, recebe um por família e eles compartilham entre eles o material. Essa estação é a estação da semeadura. Na semana que vem, dia 17, eu vou escrever todos os livros e vou entregar a estação da condução.